Estamos aqui no Sinta Liga, novamente, dando continuidade do curso da Terezinha, que é o assunto do primeiro episódio, foi sobre orientação vocacional, né? E aí agora a gente vai falar sobre isso, mas mais a fundo. O que que seria orientação vocacional como curso, como treinamento? E, Terezinha, você vai contar pra gente sobre esse curso, que eu estou super curiosa, porque o primeiro episódio foi falando sobre a temática. Agora eu quero saber como é que na prática você faz isso. Vamos lá. Esse curso eu já, desde 2000, no início, o Mauro, por exemplo, é meu aluno, acho que de 2013 ou 2014. Ui! Então, a importância do curso de orientação vocacional profissional não é um curso de formação, é um curso de extensão, porque ele tem um prazo curto, médio curto, né? Curto médio, vamos dizer, É um curso destinado para quem? compacto, para psicólogos, orientadores, professores, coordenadores de escola, que foi exatamente o que o Mauro fez, mas depois ele vai falar sobre isso. Qual a importância desse curso de orientação vocacional para os profissionais, né? Primeiro, o psicólogo clínico, ele pode até não querer usar essa ferramenta de orientação profissional. Mas eu digo assim, por quê? Porque tem o psicólogo que tem essa intenção de trabalhar com essa ferramenta e tem o psicólogo clínico que eu acho que deve ter essa informação. Porque quando você está atendendo um paciente, seja em que idade ele está, a questão profissional está sempre presente. Isso é na clínica, sim. Né? Sempre presente. Não é destinado ao adolescente. Né? Então, o profissional que se prepara para ficar atento, porque quando a gente faz um curso, a gente acende uma consciência e começa a ficar atento a tudo que está acontecendo no mundo. E quando ele se torna um orientador vocacional profissional, ele começa a trazer ele começa a pensar. Se ele está vendo um drone, por exemplo, né, que é uma formação hoje até técnica, né, que é vamos dizer assim, piloto de drone. Piloto de drone. Piloto de drone. Tem técnico e tem formação. Né? E aí, o piloto de drone, quando você está numa praia, está vendo um drone, quando você está no show do Loki, está vendo um drone, você fica assim, tá, que lindo, né? Não. O que tem aquilo ali? Ali tem um monte de profissional para montar aquela maquininha que está ali. Então, é um engenheiro, né? É um piloto de drone, é fazer todo um trabalho de computação, engenharia. Então, tem várias outras situações que compõem aquele objeto ali que está hoje em total alta, né? Vamos dizer assim, que um drone hoje ele faz um mapeamento de um terreno, ele faz eventos. Então, às vezes, um adolescente ele quer trabalhar com produção cultural e, de repente, ele pode utilizar dessa ferramenta. E o orientador profissional ou psicólogo ele tem que estar atento ao conhecimento do profissional. Porque é importante a gente falar uma coisa, como orientadores profissionais. Está difícil da gente acompanhar as informações que os adolescentes têm hoje. Eles dão um banho na gente. Então, se a gente correr atrás de ficar na mesma cabeça que eles, a gente não vai fazer outra coisa na vida. Nós não temos tempo para isso. Né? O que a gente não pode é querer entrar nessa vibe porque vamos nos tornar um profissional desatualizado? Não. O que a gente precisa é ter informações sobre as profissões que estão acontecendo, que são muitas, mas a gente tem que entender que nós temos uma ferramenta que o adolescente não tem. Ele tem a informação, ele tem o mundo digital, mas o autoconhecimento dele é que está ainda muito primário. E o trabalho do orientador vocacional é olhar para esse autoconhecimento e fazer esse jovem trazer as informações que ele tem na cabeça dele, que ele está se atualizando, tudo mais, e fazer essa união com o autoconhecimento. Por isso que o trabalho de orientação vocacional profissional é muito importante. Mas é interessante, Terezinha, a gente pensar assim, ouvindo você falar,
dessa dificuldade da gente se manter atualizado. É óbvio que sim, né? As coisas acontecem numa velocidade que a gente não tem tempo de acompanhar. Mas quando a gente chega em determinado momento do curso, do curso não, do trabalho de orientação, onde a gente começa a perceber as habilidades do indivíduo e o que ele vai fazer com isso no mundo profissional, e provoca ele a pesquisar Uhum. que profissões ele entende que ele possa se adequar à medida em que ele já sabe, já identifica as habilidades que ele tem, né? E aí ele começa a devolver para a gente a percepção do mundo dele. E o que a gente vai fazer para refletir com ele, conduzir ele né, a se ver fazendo determinada função. Então é bacana, porque a gente, mesmo não estando atualizado, a gente está preparado para ouvir o outro e E caminhar. conduzi-lo com ele, no sentido da escolha que ele está fazendo, a partir Sim, da experiência dele. sim. Isso é muito legal. E o curso provoca isso. O curso não, a formação provoca, Formação. dá a gente essa segurança de reflexão. Como é que foi sua experiência com a Terezinha em relação a esse curso? Eu conheço Terezinha da época de colégio também, ela É ainda mesmo? como psicóloga Ai. educacional e tal. Mas soube do curso dela, né, Uhum. e também coordenei escola durante muitos anos na área de comportamento, né, no atendimento de comportamento, tanto alunos quanto famílias. E obviamente, a demanda por, por questões profissionais, de formação profissional, de escolha profissional, elas vão surgindo na medida em que o aluno vai se aproximando do Enem, enfim, né, desse ritual de passagem. E aí eu senti a necessidade de fazer. Mas não só pelos colégios, mas também pela clínica, porque eu sempre trabalhei com adolescentes e jovens, né? Então eu precisava, em determinado momento, na clínica, o assunto vinha à tona, e que ferramentas eu iria precisar para poder auxiliar meu paciente e orientá-lo no sentido de dar segurança nesse momento de dúvida, porque é angustiante você chegar nessa fase, 18, 17, 18 anos, sem você ter a percepção do que você vai fazer, que habilidades você tem, o que eu vou fazer com isso. Então, a demanda veio em torno disso e fui fazer o curso, e foi muito legal. O curso dela, Terezinha, é um curso teórico, mas muito prático também, porque ela vai nos passando as ferramentas, a gente vai aprendendo a lidar com aquilo, entendendo que existe um protocolo que ela determina, que a gente vai seguindo, né, de acordo com a demanda, seja orientação profissional ou recolocação no mercado, né, reorientação profissional. E dá muita segurança no processo. Quer dizer, você ali vai de encontro à ciência, óbvio, ao estudo teórico que ela sugere, com os teóricos que ela nos passa, mas também a prática dela. Ela vai nos orientando a como conduzir, na medida que ela tem uma vivência absurda, né? Tu sabe tudo disso. Então você sai muito seguro, assim. Eu saio Sabe muito tudo, não. seguro. Sabe tudo, não. Eu saio Quem muito sabe tudo é seguro. Deus. Eu Eu tô. digo assim, eu saio muito seguro, porque eu fui seguindo aquilo que você nos orientou, nos ensinou e tal. E isso eu acho que foi E fundamental. foi um curso presencial. Presencial. Esse foi Sim. E presencial. esse curso é possível fazer online? Sim, Sim? é possível fazer online. A gente se adapta, né? Sim. Uhum. Até por conta de tudo. Por exemplo, orientação vocacional, eu sempre fiz com adolescente no consultório. Quando veio a pandemia, eu precisei utilizar as ferramentas, que daqui a pouco, né, eu vou Você vai mostrar para mostrar pra vocês o gente material, e trabalhando com eles, né, online. E aí eu tive que me reinventar para Uhum. poder fazer essa adaptação. Aí, E deu então certo? tem online e sempre dá certo, Que bom. sempre dá certo. E com os pais, né? Mas eu queria terminar isso para a gente não se perder, ou eu não me perder. A importância do curso de orientação vocacional, então, no caso do psicólogo, ele prepara o profissional que queira também, além de ser psicólogo, ser um orientador profissional, e o profissional que quer estar mais atento a essa demanda de trabalho com os pacientes, seja em que idade for. O que me chama a atenção é que muitos procuram psicólogos, né? Procura o curso de orientação vocacional pensando assim: eu vou fazer esse curso porque eu me formei agora e eu queria ter essa ferramenta de trabalho. Tudo bem. Mas trabalhar com orientação vocacional não é simples. É um trabalho muito sério. Não é uma coisa que você faz assim, eu vou pegar essa técnica aqui, vai ser fácil, porque eu vou trabalhar, dou um resultado. Uhum. Não.
Então, é importante que eles entendam, desculpa, que o curso de orientação vocacional é uma preparação não só para se atualizar, para dar conhecimento profissional, mas ele atende pais, ele atende família. Uhum. E no processo, ele vai se, vamos dizer assim, se contextualizando no que é a relação pais e filho. Isso é uma como se fosse também, eu me senti assim, quando eu comecei a trabalhar como orientadora vocacional, eu falei assim, lá pelas tantas, eu falei assim, nossa, eu atendo família, porque na psicologia tem família sistêmica, não sei o quê. Eu falei, cara, eu atendo família. Eu não tinha percebido que isso é muito sério, é muito importante, e eu estava já entendendo a dinâmica de atender família. E eu recebia e recebo sempre até hoje, na primeira entrevista, os pais. Eu recebo os pais e depois, no final, eu fecho com os pais. Eu falei assim, eu também estou atendendo casal. É uma outra abordagem que é muito objetiva, mas eu também estou atendendo casal. Eu posso me desenvolver nessa área também, nessa técnica também. Eu não sou uma orientadora profissional que dê acesso ao meu paciente de entrar no mercado de trabalho, porque aí é um outro profissional. O que eu trabalho, quando chega um adulto mesmo, dentro da própria do processo analítico, ou um jovem, já com seus 25, 30 anos, que já fez que reorientação profissional é quando você já passou por uma escolha. Então, você está revendo. Então, eu penso assim, então eu vou trabalhar exatamente onde começou aquela escolha, o que foi acontecendo, o que desmotivou ele naquela escolha, para a gente entender que, e aí é um processo também de busca, de pesquisa com o sujeito. Mas por que você escolheu essa profissão? Em que momento que você estava? Como é que seus pais te acompanharam nesse processo? Então, você vai percebendo o que foi levando ele. Faço algum levantamento de algumas técnicas, pelo que ele já traz, eu já percebo quais são as habilidades que ele desenvolveu. Mas eu não faço esse trabalho de consultora de mercado de trabalho, encaminho ele para Sim. as empresas, Não não, isso é outra Não coisa, entendi o que você quis entendeu? dizer. Assim, você também recoloca no mercado, não seria a palavra, seria você É, orienta como que ele vai fazer essa transição. Ou então a gente ajuda o indivíduo a analisar melhor a escolha dele numa segunda formação acadêmica, numa terceira formação acadêmica, Ou a se né? fortalecer Sim, também, né? entender qual é o sentido, o significado daquilo para ele naquele momento. Eu quero fazer, sei lá, fez administração, agora eu quero fazer, sei lá, psicologia. O Uhum. que está te levando a fazer isso, né? Até para você entender que é uma outra história que você vai abrir na sua vida, né? Então, qual é a dimensão disso para você? Como E é eu que você vai dar conta disso? imagino que também para esse profissional que já veio de uma outra experiência, Uhum. ele tenha seus medos, suas inseguranças, porque ele sabe daquele mercado que ele conhece bem. Mas se ele está mudando, né, fazendo essa transição, ele tem que se preparar. Muitas vezes também é um profissional que vem frustrado, porque não teve Isso, sucesso na cansado. primeira formação, e Ou aí teve, vem cansou, buscando né? outros caminhos. Então a gente precisa auxiliar ele Uhum. a se reorganizar, tanto no aspecto psicológico, óbvio, sim, das emoções, mas também no aspecto de Interessante. dar potência a ele seguir adiante numa nova escolha, desde que ele se respeite aquilo que ele entende que é importante para ele, que ele reconheça que é importante para ele. Agora, essa questão da frustração é muito séria, porque a gente tem que pesquisar que frustração é essa. Em que nível está a responsabilidade dele nessa frustração? Porque se a gente não trabalha, por que você está querendo mudar? Ah, é porque eu não gostei da profissão, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas como é que foi? Como é que esse cara fez durante a atividade profissional dele? Ele foi um cara curioso, ele foi um cara criativo, ele buscou ter continuidade de conhecimento, ou foi um cara que ficou sentado, né, naquela cadeirinha ali do Zona de conforto, conforto. da zona de conforto. Então, se a gente não trabalha, não procura pesquisar primeiro o que aconteceu para ele vir tão desmotivado, porque às vezes é uma questão mesmo psicológica, não é nem uma questão da profissão em si. E aí ele vai repetir na próxima. Sim, Compreende? sim. Então é muito importante saber o que aconteceu, o que ele fez com aquilo.
Porque tem que responsabilizar esse cara, não só pelo que ele fez, pelo que ele escolheu, mas pelo que ele está pensando. E muitas vezes, Macarena, a pessoa não precisa nem mudar de área. Ele precisa se recolocar na própria escolha que ele fez, buscando outras técnicas, sabe? Se reatualizando, porque, cara, não tem o que ficar mais hoje. Falar em ficar, né? Por exemplo, a vida profissional. Esses jovens aí. É igual um namoro, um relacionamento. A vida profissional, para mim, é igual um relacionamento quando eu vejo meus adolescentes. Primeiro, estou ficando. Aí, ficar prêmio. Tô Aí tem que ficando. ficar super prêmio. Já subiu no pódio. Tem que ficar prêmio, Super prêmio. sabia? Premier. Cante Premier. Aí depois é compromisso, que no meu tempo era noivado. Aí depois casa. Não, mas peraí, tem o namoro, né? O ficar prêmio, Namoro, isso, desculpa, pulei. Aí tem o namoro. Ficar prêmio foi pro noivo. O namoro já é um compromisso. Não, namoro é um compromisso já com Anel de casamento. compromisso. Já com casamento marcado, mas não fala noivado, que é uma palavra muito antiga, né? Mas as pessoas estão usando. Tá noivado, tudo volta, né? A vida profissional é assim. Como é que ele foi se graduando, né? Ele ficou, buscou uma profissão, foi ficando, e como é que ele foi se graduando nessa profissão até ele criar um laço, um casamento com essa profissão. Então, isso é que é importante. Uma outra coisa importante é saber por que ele fez isso, e se ele mudar de área, quiser muito, só se for uma coisa assim muito, muito específica, é o que eu falo para eles. Só se você trocar ou para medicina, ou para medicina veterinária, ou para odontologia, por qualquer outra área, tudo pode ser linkado. Pode ser linkado. Só essas áreas específicas que tem que ter. Eu tenho uma paciente hoje, uma orientanda, que ela fez design, mas ela quer ser médica veterinária. Eu falei, aí sim, nós vamos ter que mudar, fazer uma outra faculdade, porque não é necessário. Deve ter sido um sonho dela um dia. É porque ela tem o mesmo problema que eu. Sabe, nós temos problemas iguais. Eu amo cachorro, eu sou louca por cachorro, e ela também. Aí ela falou, eu não vou conseguir cuidar de um cachorrinho machucado. Eu falei, mas olha, pensa que você vai poder ajudar muitos cachorrinhos machucados. Aí ela falou assim, mas me dói o coração. Aí, então, a gente está pensando nisso, né? Então, muitos falam em medicina veterinária, mas quem é assim muito sensível tem esse receio. Mas voltando às vacas magras. Então, tem o psicólogo na relação do curso de orientação vocacional. E por que eu chego nas escolas? Por que eu chamo? Depois me lembro de um detalhe importante de simpósio. Por que eu chego nas escolas? Porque é importante, antigamente, ser orientador profissional era muito fácil. Por isso que eu associei até com a carreira de relacionamento. Porque antigamente existia uma carreira. Você chegava na faculdade, na escola, no terceiro ano, ensino médio, né, que hoje não era, na minha época era segundo grau. Você chegava, pegava uma lista de profissões, você escolhia e ia vestibular, e ali você fazia uma carreira. Era aquilo, né? Era aquilo. O destino já estava escrito. Já estava escrito e você tinha que seguir. Hoje está muito diversificado. E por isso que nós, profissionais e os jovens, eles estão o tempo todo sendo bulinados pelas mudanças que estão se atualizando a cada segundo. Né? Sendo pressionado. Mas isso é muito bom. Eu acho ótimo, porque você não fica engessada, sabe? Você não fica, como todo mundo fica, tem que escolher, né, Terezinha, a fazer a escolha certa. Eu falei, não tem escolha, tem escolhas hoje em dia, né? Mas antigamente, na nossa época, era a escolha certa, porque era uma carreira. Isso não existe mais. Para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Fez engenheiro, sempre engenheiro. Exatamente. O mecânico, isso não existe mais. Aí você chega na escola, antigamente, mas ainda tem um pouco. O professor, na hora de orientar o jovem, que ele está ali direto, é a segunda família. É o segundo orientador. O professor tem um lugar muito, muito significativo na vida do adolescente. Aí ele fala assim, mas você gosta muito de matemática, você deve fazer engenharia. Eu só quero acrescentar, não é o professor, o profissional de educação.
De educação também. O educador, ele tem um papel importante. Ele é Também. uma referência na vida do indivíduo, né? Que está no momento de dúvida. Então, como você vai conduzir e orientar? Como você vai fazer aquela primeira abordagem? Como você vai auxiliar ele no primeiro momento, onde ele vem com a dúvida e não sei o que eu vou fazer? É um conhecimento importante para que você tenha ferramentas para poder, inicialmente, fazer a abordagem correta. E é ali que está o lugar que se fala isso. Ele está estudando para ser um profissional. Então, eu acredito assim que na escola é fundamental que os profissionais queiram ser, ou pelo menos ter o conhecimento do que é orientar profissionalmente o jovem, e não ficar fazendo uma associação simples de disciplina com profissão. Isso não existe mais. Eu tenho muitos orientandos que adoram matemática, mas eles não querem trabalhar nessa área. Eles querem trabalhar na área humana, ou eles, entendeu? Eles querem trabalhar no meio ambiente. E aí você entende. Eu falei, mas a matemática vai ser ótima, porque você vai utilizar. A matemática entra em tudo, né? Então, Você vai eu utilizar. estou curiosa aqui. Então, vamos agora na prática ver Vamos. como que a gente. Como que Então. você conduz? Então, é importante é isso, porque o psicólogo Uhum. clínico, a escola e o orientador, para que eles possam dar uma orientação mais fundamentada Tá. naquilo que é o aluno e não simplificar fazendo essas pontezinhas, entendeu? Vamos lá. Como a gente começa pelo trabalho do autoconhecimento, vocês agora vão ser meus cobaias. Opa. Então, no momento em que eu estou falando sobre, eu começo o trabalho de orientação vocacional com o autoconhecimento, para eu entender quem é o Mauro. O Mauro está Uhum. chegando agora, eu não sei quem é o Mauro. Então, eu preciso conhecer o Mauro. Se eu não conhecer o Mauro, eu não vou conseguir dar continuidade ao meu Sim, trabalho. sim, sim. Então, eu começo a fazer algumas perguntas, porque tem adolescente que fala pra caramba, igual a mim, mas tem E outros que são adolescente mais reservados, muito tímidos. reservado. Então, você tem que puxar pelo adolescente. Uhum. Então, essas caixinhas ajudam muito. Vai lá, vocês respondam rapidamente, Tá porque bom. tem outras perguntas. Vixe. Vai lá, Tá. dona. Quais talentos você tem? Pode ser dois. 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 Quando Tá. fala três, já fica pensando demais. Sou criativa, Hum. determinada. Determinada não é talento, né? Sim, É? Olha, tá É. vendo? é um talento, claro. Porque você tem essa habilidade, tem o talento de poder determinar toda a sua ideia, o seu raciocínio, o seu momento criativo, a sua habilidade de criar, de desenvolver, de pensar. Então tá, esses dois. E aí Determinada e você coloca criativa. em ação. Uhum. Uhum. Determinar é isso, botar em ação. Qual a profissão mais contribui para a transformação da sociedade? Gente, eu acho que todas elas têm a sua parcela de contribuição. A questão é a visão que você vai dar ao seu fazer, na medida em que você se especializou, aprendeu uma ciência, o que você vai fazer com a sua ciência para realmente transformar o mundo que te cerca. É isso aí, é a sociedade que está inserida. Sim, E essa consciência, como é que a gente constrói? A gente provoca o indivíduo a pensar dessa forma, né? essa pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que fazer o jovem pensar que ele está fazendo uma escolha da profissão. Então, na cabeça dele, ele está escolhendo uma profissão para ele. Uhum. Os pais estão também nessa ideia. Meu filho tem que escolher a profissão dele. Não, a profissão é dele, é para o outro, é para o mundo. Ele tem uma tríade aí de responsabilidades. Porque quando eu me torno psicóloga, a profissão não é minha, não é para mim. Não. Agora eu vou ter que ter uma missão, um cuidado e todo um contexto de instrumentos e ferramentas para eu estar me sentindo fundamentada para poder atender o outro. Esse outro, ele vai ter uma influência na casa, no trabalho e no mundo. Porque a gente vai transformar essa pessoa numa pessoa com qualidade de vida melhor, Uhum. mais bem colocado. Então, ele tem que saber que é isso, essa responsabilidade social. Você fala, é o famoso a gente estimular, né, a gente refletir sobre o conceito de responsabilidade social com o seu fazer. Vamos lá. Mas, opa. Para a senhora, você vê que eu já vim com tudo Ela já montado. Né? veio toda cheia de coisas. Pode falar.
Qual a maior incompatibilidade que você já teve na vida? Vocês respondem Pergunta entre complexa, cabeça hein? com vocês. Incompatibilidade. Você é uma adolescente, tá? Ah, eu sou uma adolescente? Você é- Vou ter que voltar alguns anos. Eu sou uma adolescente. Bom, porque esse quais talentos você tem, eu coloquei como. Bom, adolescente também era, enfim. Tá, Qual mas a pode maior ser misturado, Qual a tá? maior incompatibilidade que você já teve na vida? Gente, difícil essa pergunta. Tá vendo como é que o adolescente fica? Exatamente Assim? exatamente. Aí você vai, como assim? Você não tá vendo alguma incompatibilidade, né? O que que você Algo que, entende por incompatibilidade? algo que não encaixou Com você. comigo O que que não encaixou com você na sua vida até o momento? Uma até o coisinha. momento. Falta de escuta. Entendeu? A gente vai Entendi. ajudando o jovem a falar. Mauro, Interessante. Gente, essa daqui bateu igual uma luva, viu, professora? Como você estabelece metas? Eu me pensando adolescente, a minha vida era um inferno. Eu não tinha a menor noção, não fazia mesmo, não conseguia fazer as coisas, tinha dificuldade de me organizar pra caramba. Sou disléxico, né? Ah, Eu TDAH, né, professora? Então, a gente tem aí questões sérias de se de organizar, poder se organizar, manter né? metas e estratégias para alcançar um objetivo. Então, até aprender a lidar com isso, demorou algum tempo. Se eu tivesse um orientador na época, eu teria conduzido minha vida Verdade. de outra Se você forma, tivesse- Melhor. com certeza. se você É fizesse verdade. terapia, apesar que os jovens já estão fazendo terapia, né? Então, agora está na moda. Mas olha Sim. só, hoje essa dificuldade está também por conta do mundo digital, né? Mas eu ia colocar um adendo aqui você falou, estão fazendo terapia, mas eu ouvi de uma adolescente dizendo assim, na hora do intervalo da escola, nós adolescentes brincamos. Já foi para terapia? Porque os pais estão colocando como se fosse uma muleta. Mais uma ocupação da Ocupação. semana, né? Então, ela tem que ter um terapeuta. E isso virou um motivo de brincadeira deles, né? De deboche. Só um adendo assim que eu achei curioso, né? Por que eles colocaram dessa forma? Porque virou uma obrigação. Eu perdi aquela folhinha que você olhou, foi a primeira coisa que você mexeu aqui quando a gente estava falando, que é exatamente isso, né? Quando a gente ajuda, e você faz isso também com o jovem, quando você ajuda o jovem a montar O cronograma. um cronograma da semana. Essa semana eu não fiz Isso com ajuda. paciente meu, exato. Isso ajuda muito o E jovem. eu ainda provoco. Eu quero que você coloque na geladeira da sua casa, no espelho do banheiro e no seu mural de estudo, Isso, impresso, para todo mundo saber o que você tem que fazer. isso. Entendeu? É isso. Pra cara. todo mundo- Ajudar o cara a assumir a Não responsabilidade pelas metas que ele está determinando para ele. Até E que os ele tá outros determinando. deixem também, né? A família Então, deixa. isso é muito importante, fazer o cronograma da semana. Quando a gente tem aqui, ó, vamos falar de futuro? Vamos falar de futuro. Toma um. Vamos brincar. Na sua opinião, algoritmos deveriam ser obrigados a mostrar conteúdos opostos às crenças de um usuário. Para ampliar as visões de uma mesma ideia? Comente. Caramba, deveriam ser obrigados a mostrar conteúdos opostos às crenças de um usuário. Sim e não. Porque hoje em dia as redes sociais acho que vêm tão contra que chega a ser até agressivo. Não? É provocador? É. Você ter opiniões muito diversas às suas é interessante, mas até que ponto isso não pode acarretar os haters da vida? Que está acontecendo nas redes sociais exatamente por isso. É tão contra que ser divergente virou moda. E eu acho que convergir também é muito interessante, né? Você poder debater. Você tem uma opinião, né, Mauro? Eu tenho outra, mas nós chegamos ao ponto de respeitar a opinião do outro e chegar até dizer, olha,
até que tua opinião tem alguma coisa a ver com a minha. E isso tá em falta. Esse debate saudável, né? É saudável. Onde a gente entende as diferenças, respeita as diferenças. Sim, Fazem sim. parte do convívio social. E que às vezes chega a ser até um denominador comum, né? A gente chega a falar assim, bom, eu sou contra isso, o que você coloca como opinião, mas eu vou refletir sobre isso. De repente tem alguma coisa que eu não enxerguei. E o ser humano não está preparado e nem condicionado, mas a poder enxergar e escutar. É o que eu falo da falta de escuta. Já não escuta, já só dá opinião. As pessoas estão com muita opinião, as mulheres são incríveis, os homens são, né, fortes, todos têm muita opinião. Vocês já perceberam nas redes sociais? Isso me irrita um pouco, assim. Ninguém tem vulnerabilidade. E quando tem, é forte. Tem que mostrar que essa vulnerabilidade fez ele um cara. Todos serem senhores da razão, né? Todo mundo... Todos os senhores da razão. Isso é muito difícil, né? Essa pergunta nos leva ao profissional Machine Learning, que é o profissional que ele faz análise de dados, Uhum. né? Depois ele vai criando um padrão, que é o algoritmo, É o e algoritmo. depois ele cria a memória, então ele vai falando a mesma coisa, né? Uhum. Então é isso que nós temos. Então você clicou no Netflix, o cara já sabe quem é você, ele vai lá e te manda um monte de filmes no seu perfil, né? Se você vê um tênis, você imediatamente faz isso. Então, esse é o profissional de É que, hoje. na verdade, não é nem mais seu perfil, né? Porque se você está pesquisando, isso é muito doido. Você pesquisa fotografia, aí você pesquisou naquele momento fotografia, aí de repente vem uma enxurrada a semana inteira, a outra semana, eu falei, gente, eu não sou só isso, né? Mas o perigo é esse que você falou, fica convergindo só para um determinado lugar. Uhum. É esse tipo de. Não o cara, né, coitado? Sim. A programação que ele faz, que é esse profissional, né? Machine Learning. Então, você vai convergindo, você pega um assunto, por exemplo, psicanálise, aí você vai Fala ouvir um monte de disso. psicanálise, mas tem Faça isso. outras coisas, mas você fica sendo massificada por isso. Então, o adolescente ele tem que estar atento, nós adultos temos que estar atentos para que a gente não vá convergindo e sendo encaminhado para um lugar muito convergente demais. Que A às vezes nem sua. seja seu, né? Você aceitaria ter suas emoções monitoradas com o intuito de evitar crimes cometidos por impulso? Porque Um chip, Não. por exemplo. Decididamente não. Orwell, né? Em 1984, o grande olho, né? O grande irmão olhando tudo. Eu acho que não. Eu gostaria de primeiro me entender melhor, né? Aprender, conhecer minhas emoções e aprender a lidar com elas, com as variações possíveis que a vida nos provoca, né? Acho que não. É. Agora, sim, as câmaras de vigilância são necessárias? Sim, são necessárias. Elas nos protegem, elas protegem o indivíduo a entender que ele precisa, sim, respeitar as regras, as leis. Né? Sim, mas que não vire show de Truman, né? Exatamente, né? Então, O filme Show de uma Truman. pergunta Auspiciosa. difícil, Muito porque difícil. a gente vai se permitindo ser vigiado, né? A gente vai sendo conduzido a isso, né? Uhum. Agora mesmo, a cidade que a gente mora comprou um mega projeto de vigiação, no Rio de Janeiro, perdão, um mega projeto de vigiação, que é necessário. Por quê? Porque, sim, é violento, né? Mas eu preciso só vigiar. O que eu vou fazer com esse indivíduo, com as projeto- pessoas que estão se tornando violentas ou que estão se tornando Ah, impulsivas? ok. Então, o que eu não vou fazer com a emoção do indivíduo? Né? É isso que eu penso. Quer dizer, preciso retrabalhar as minhas emoções Sim. para ter um outro senso crítico em relação às dificuldades que a vida me oferece. Eu penso dessa forma. Você fala, te interrompi. Não, fiquei curiosa de saber sobre esse projeto de vigilância que está. Comprou, É mesmo. acho que foi 2 ou 3 bi de câmeras de vigilância na cidade inteira. Bom, sendo Rio de Janeiro é importante, né? Sendo Rio de Janeiro é É um importante. mega projeto de vigilância. Bom, Sim, bom. Notoriamente moramos numa cidade Sim, extremamente violenta. Violenta, socialmente falando. Né? O que mais Essa temos aqui aí? puxa conversa filosofia. Opa! Aqui você vai responder. Professora, eu estou gostando. Eu também estou gostando, vou fazer por aqui. A mais profunda forma de desespero é escolher ser outro que não si mesmo.
Interessante. Você acredita... Esse é Soren Kierkegaard. É. Não sei quem é, gente. 1813 a 1855. Você acredita que é possível escolher ser outra pessoa? É... Não. Não, porque nós temos nossa essência. Então a gente pode até. É o que eu falei das redes sociais, que é perigoso. A gente se coloca, né? Maquiagem, cabelo, entonação, faz oratória, faz o diabo a quatro para você ficar uma outra pessoa. O seu personagem, né? É um personagem. Só que vai chegar um dia que esse personagem cai. Sim. E aí você vai ter que ter alguns anos de terapia para poder saber quem você é. Mas eu queria. Posso acrescentar aqui, professor? Posso fazer Sim, senhor. uma parte? Pode. Não, eu acho assim, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente precisa de referenciais, né? Então, vamos Uhum. voltar lá nos nossos 10, 11, 12, 13 anos ali, onde a gente está assim, formatando a nossa personalidade, a gente tem um referencial mãe, pai. Como é que eu vou Sim, ser, sim. como é que eu vou agir quando eu for adulto, né? Como é que meu pai faz, eu tenho que fazer igual. Então, esses referenciais, eles são muito importantes para a estruturação da Uhum. personalidade do indivíduo, para que ele saiba como agir mediante o modelo de alguém. E aí entra uma questão importante: o professor é o referencial, o Uhum. educador é o referencial, o nosso porteiro da escola é o referencial. Então, Sim, é por isso que é importante a gente é entender verdade. que o adulto, que o educador precisa de recursos para dar conta de várias demandas daquele aluno, né? Então, ele é Uhum. um papel muito importante na formação do indivíduo, né? Como Isso que eu quero exemplo, né? acrescentar. Porque ser o outro não dá para ser. Óbvio que não. Agora, querer ser o outro, você é invejoso. Isso é um outro tipo de sentimento que a pessoa desenvolve. Mas o Mauro falou, Ah, né? Que é referência. Agora, referência, não, porque tem Sim. muito assim de inveja. Eu queria ter aquela camisa que ele tem, ou a maneira como ela é espontânea, ela não sei o quê. Isso causa inveja. A pessoa tem que ter cuidado de querer outro. Então, olha aquilo só como uma referência e fala: tá faltando em mim? É o que eu trabalho com adolescente. Uhum. Então, por que você gosta dessa pessoa? Você queria ser como ela? Por quê? O que ela tem que você acha que está faltando em você? E aí, o que você pode fazer para desenvolver o que é seu, mas com essa referência e não igual? A referência é uma nunca. admiração. Admiração, exatamente. E aí entra até nos Eu pais. admiro Freud por tudo que ele fez pela psicanálise. Mas daí aquele ser Freud tem uma distância provocar um pouco. Você vai ter que de- nascer de novo. É verdade. Entendeu? É isso aí. Então, essa prepotência a gente tem que estar Sim. atento. Essa pergunta ela é fundamental, porque Muito o jovem boa. vive nesse lugar de referências, de estar igual ao outro e sofre. Por isso que muitos jovens até suicidam, porque não conseguem ser um influencer, por exemplo, que gostaria de ser como aquela menina magrinha, Pois é, magrinha, magrela. Perfeição. Sabe que uma vez a minha filha me perguntou, isso é bem, bem interessante. Ela estava triste, adolescente, tinha uns 14, 15 anos, e ela disse: Mãe, eu nunca vou ser essas meninas. Me mostrou a influencer tal, a fulana de tal, enfim, as influências. Aí eu sentei com ela e disse assim: Minha filha, você está vendo essa influência aqui? Fui pesquisar. Aí eu falei assim: Sabe essa influencer aqui? Hã. Ela tá com problemas, ela tem depressão, você sabia disso? Essa aqui tá com bulimia. Ela ficou assim, "Vendo? Tudo isso é um personagem." Aí ela desmistificou essa história que as redes sociais que massacram os adolescentes, aquilo tudo é um personagem. Eu falei: Isso aqui não é real. É só a gente ficar um pouco atento às notícias da mídia em relação às situações que influências vêm vivendo, né? De transgressão, de desrespeito, de enriquecimento ilícito, mas são influentes, são formadores de opinião para uma determinada camada. Então, Sim, o que significa isso, né? muito Eu vou perigoso. seguir quem? Quem é aquela pessoa que está me dizendo que aquilo é uma verdade? É difícil pra caramba, não é fácil, não, né? É perigoso. Você já falou a sua? Não, professor. Ah, Vou ler aqui agora, né? A Então- filosofia aspira à verdade total. A filosofia aspira à verdade total que o mundo não quer. A filosofia é, portanto, perturbadora da paz. Karl Jasper, 1883-1969. Pergunta: um conhecimento que busca a verdade pode ser, ao mesmo tempo, perturbador da paz? Por quê? Eu- todos nós temos a nossa verdade e, obviamente,
ir em busca dela, em algum momento, pode ser extremamente angustiante. Então, E pode incomodar. vou me sentir desconfortável com a minha tranquilidade? Sim. Então, como manifestar isso, né? Então, se eu estou desconfortável com quem eu sou hoje e quero me reorganizar para encontrar novos caminhos, eu vou ter que enfrentar essa angústia da dúvida do que eu vou precisar fazer por mim, que é angustiante, né? Óbvio que sim. Então, Essa pergunta nos leva a trabalhar com o jovem a autenticidade, porque hoje é difícil o jovem querer ser verdadeiro, porque fora dele é cobrado outros, né, personagens. Então, quando você começa a trabalhar na orientação profissional, você tem que trazer o cara para a identidade pessoal dele, para a verdade dele, para a autenticidade dele, para que ele possa se blindar disso e não se sentir ameaçado pela sociedade ou por qualquer outra pessoa, porque aí ele vai entender que nesse lugar ele vai se sentir mais confiante, mais seguro e buscar aquilo que realmente faz sentido na vida dele, né? Isso é muito importante. Eu vou andar mais rápido. A gente está quase chegando ao fim. Vai chegando ao fim. Então, passando por esse processo de autoconhecimento, duas coisas importantes. Eu tenho uma técnica aqui, mas eu não vou nem precisar mostrar. Onde eu trabalho, que é importante também no processo do autoconhecimento. A grade curricular, é importante pegar a grade curricular, analisar disciplina por disciplina em cada período, as matérias eletivas da universidade dele. dele, entendeu? Muito legal. A grade curricular já dá ele já dá uma filtrada Você se ali. Ah, identifica com os exatamente. Quer o que ele não quer. Eu gosto. Ah, Terezinha, eu estava pensando nisso, mas acho que não tô gostando dessa grade curricular. Você vai ter que estudar isso durante 5 anos. Sim. Vamos começar 5 anos por algum Vai ter cálculo 1, conteúdo. 2, 3 e 4. Isso. Eu queria fazer que arquitetura eu desisti. Aí, ó, tá vendo? Cálculo 1, 2, 3 e 4. Hoje é arquiteto de Clownse. Arquiteto Vou de te Clownse dar. hoje é um profissional extremamente utilizado no mercado. Você vê como é que é lindo. Então, você começa pela grade também, depois que você passa, você já está conhecendo o cara, aí você vai trabalhar, ele já está trazendo as profissões dele, né? E a gente está linkando com a personalidade. Aí a gente passa para a grade curricular, aí ele já vai entendendo, já vai, não, isso aqui 5 anos, porque isso aqui, ó, pode ser um curso de pós, ou de especialização, ou de mestrado, não precisa ser a graduação. Você pode usar essa graduação aqui, que parece ser de maior interesse seu, e depois você vai lá e se utiliza apenas de uma especialização dentro desse contexto da graduação. Compreende? Então, A não ser quando é diferente, como eu falei, odontologia, medicina veterinária, não. Passando por isso, a gente começa a trabalhar no jovem o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é muito importante. Ah, mas o cara não sabe qual é o ambiente. Sabe. Vamos fazer uma dramatização aqui do ambiente? Ah, esse ambiente que você está pensando nessa profissão, qual é o ambiente que você está aqui pensando que você vai trabalhar nessa profissão? O que você vai fazer com esse ambiente? Qual é a busca? Então, você tem que estar mais ou menos. E que outros ambientes você pode trazer para essa escolha que você está pensando? Porque o ambiente de trabalho é o lugar onde você vai ficar pelo menos 8 horas por dia ali. Eu queria Ou acrescentar. em casa, É no isso que eu ia falar. computador. Hoje, com home office, É. as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de criar um ambiente de trabalho em casa, porque não tem liberdade em casa, não tem um espaço adequado. Então, é um problema sério. Sério. A gente desconsiderar o que significa criar um ambiente de trabalho home office, né? E quando a gente chega já nesse ponto, a gente já está definido profissionalmente. A não ser que o cara seja de uma imaturidade muito grande. Aí eu falo para os pais, olha, precisa amadurecer, espera. Já nós fizemos um primeiro trabalho, startamos aqui algumas coisas importantes, mas agora ele precisa amadurecer emocionalmente para acreditar, para fazer a escolha dele. Eu vou acompanhando, se vocês quiserem, enfim. Mas a pessoa que já está mais conectada, ela ali já está no processo da escolha. Aí eu faço só 2 testezinhos, só para complementar, que é matriz de habilidades, tá? Onde Ótimo. o cara, com um monte de cartãozinho, ele vai colocando. Primeiro ele coloca, isso aqui é muito legal. Primeiro ele fala o que ele tem como alta, média ou pouca habilidade. Entendeu? altamente habilidoso, Médio. habilidade média e pouco ou nada habilidoso. Isso. Tá. Aí ele vai colocando o que ele diz, por exemplo, conectar pessoas.
inovar, aconselhar, Aí ele escrever. coloca aqui, Aí ele vai botando o que ele acha que tem alta habilidade. negociar, barganhar e permutar vantagens para alcançar um É. acordo satisfatório. Aí ele bota aqui, Vai assim, botando aí. alto, médio Isso. e menor. Aí depois que ele fez isso, ele já tem mapeado na mente dele as habilidades que ele se colocou aqui. Já começa a dar um desenho na mente. Um norte, exatamente. Essa técnica aqui é excelente. Como é que chama a técnica? Matriz de Matriz habilidades, de interesses habilidades profissionais, profissionais. tá? Interessante. Aí quando ele termina essa etapa, e demora, tá? Sim. Quando ele termina essa etapa, a gente vai para esse aqui, ó. Adoro. Uma coisa é ele falar que ele tem alta habilidade, mas ele Outro que adora? ele gosta. Ah, É, ok. ele começa a entender que ele tem uma habilidade alta, mas ele não adora, ele não quer essa habilidade na É. vida dele. E tem uma outra que ele põe como média que ele pode adorar. Então as coisas mudam de lugar. Ele vai se Aí aperfeiçoando, ele se vai adquirindo. entendendo a habilidade dele, o que ele tem como habilidade, que ele reconhece, mas o que ele tem como um sentimento, um afeto por aquela habilidade, no sentido mais de se utilizar dessa habilidade. Uhum. Aqui já é mais uma utilização. Isso dá uma. Isso costura bom. na cabeça do indivíduo. Mas é muito Muito bom. legal. Aí é o último que eu uso. É o Uhum. último, porque só confirma. Eu falei, confirmou. Só E confirmou. quantos encontros? É Depende. uma média de 12 encontros. Isso aí, É. de 12. 12 encontros, continua assim, desde aquela época. 12 encontros é o suficiente. A não ser quando tem adolescente que é mais rápido, aí mais ou menos no 8º encontro ele já está se comprometendo com a escolha. Ou então, quando demora mais um pouquinho da imaturidade, aí eu vou mais um pouquinho e depois eu acalmo ele dizendo, não precisa escolher agora, calma. Tá. Ah, mas eu estou no 3º ano. Mas a gente está fazendo agora, nós estamos em maio, estamos em junho. Muita coisa vai acontecer. Sim. Vai acontecer e você vai agora dar o seu jeito, entendeu? Agora, Terezinha, esse é um curso, na verdade, de orientação vocacional para o adolescente, mas tem também o curso, fala assim, dá uma pincelada, que são para psicólogos, por exemplo, se formarem como orientadores vocacionais, é isso? Ele se torna, ele realmente ele se torna, ele tem essa, vamos dizer, essa técnica, né? Essa formação de orientador profissional. Aí ele pode se intitular um orientador profissional, mesmo com esse curso, porque você vê que como ele falou, eu dou um curso muito prático, eu ia a alguns cursos de orientação vocacional, era muito teórico, aí eu ficava olhando para as alunas assim, né? Coitada, elas estavam completamente perdidas. Tem que dar um norte, inclusive Você dá eu teoria e prática. teoria e prática. E sempre falando. E eu ainda dou uma apostila que está aqui, ainda põe passo a passo. É muito bom. E tem um colega até me ironizou com isso, profissionais que dão passo a passo. Eu falei, gente, é É um necessário. método, né? É um método. Metodologia. E para quem está chegando, é muita informação. Você está vendo aqui, eu trouxe alguns materiais, mas tem muita coisa. Fora o universo do adolescente, fora o universo da família. E você vai fazer online? Vou fazer online, vou fazer presencial também. Ai, que ótimo. Eu vou fazer aqui em Niterói e também vou fazer no consultório de Botafogo, presencial. E o online? O online, eu vou contar com a minha profissional aqui, Vai Macarena, que vai fazer todo o trabalho online, mais o Douglas, que vai fazer a outra parte Bacana, que é de venda. de Mas venda. esse curso online vai sair quando? Esse curso online vai ser a partir de, eu acho que meados de abril, a gente talvez já consiga, no máximo início de maio. Eu já estou colocando ele aí na nossa rede. Então, gente, estamos acabando, finalizando com esse bate-papo delicioso. Adorei ser aluno da professora de novo. Não é? Eu adorei também saber que, né, ser um pouquinho de aluna da Tava com saudade. Terezinha. É bom, né? Bom, Ai, Muito muito bom. bom. E que daqui a pouco vai vir uma surpresa aí do curso da Terezinha. Vão ter vários psicólogos, educadores, professores, Sim. e eles precisam saber esse mundo aí fantástico Se da informar também, né? É orientação, bom se informar. É Muito nosso obrigada. estudo continuado, com né? certeza, nunca para. Nunca Muito para. obrigada por ter vocês por aqui, estar com Mais ou vocês. menos um prazer. Foi grande. Vamos Muito fazer obrigada isso a mais vocês. vezes. Vocês me enriquecem Muito muito, bom, me né? ajudam muito a falar. Pela presença. Muito obrigada, Obrigado. gratidão. Macarena, pela presença. Foi um Obrigada, prazer estar Mauro. juntos, né, professora? Nós vamos É, continuar, muito né, bom. meu aluno? Vamos. Meu aluno que eu tenho muito orgulho. Muito bom. Obrigada, gente.